Você já sofreu por não poder viver ao lado de alguém que tanto amava? Ou já teve a sensação de ter encontrado sua alma gêmea, mas por circunstâncias do destino, não pôde ficar com ela? Essa foi a história de Paulo e Cecília, dois jovens apaixonados que foram impedidos de ficarem juntos. Mas após 40 anos separados, um inesperado reencontro trouxe à tona todo o sentimento que um dia não pôde ser vivido. Cecília era uma jovem de família rica e tradicional, que cresceu cercada de conforto e privilégios. Cansada de sua vida monótona, e do tédio que estava sentindo, ela resolveu acompanhar a mãe até a feira da cidade para fazerem compras. A feira parecia ser uma boa oportunidade para se distrair, e sair um pouco da bolha em que vivia. Ao chegar na feira, a primeira coisa que Cecília notou, foi um jovem bonito de cabelos castanhos e olhos verdes, que trabalhava em uma barraca próxima. Ele estava ocupado, arrumando as frutas e verduras, e por um momento, nem percebeu a presença de Cecília. Mas enquanto ela passeava pela feira, os olhos deles se encontraram. Cecília sentiu seu coração bater mais forte, enquanto Paulo ficou paralisado por um instante, admirando a beleza da jovem que acabara de chegar. Alguns dias depois, Cecília encontrou Paulo novamente quando foi até a barraca onde ele trabalhava, para comprar alguns legumes. Eles trocaram algumas palavras, e em pouco tempo, já estavam rindo e conversando animadamente. Cecília não conseguia tirar Paulo da cabeça desde então. Ela achava que nunca havia se sentido tão atraída por alguém antes. Paulo, por sua vez, também sentia que havia uma conexão muito boa entre os dois. Os dias se passaram, e Cecília continuava visitando a feira sempre que podia, só para poder conversar com Paulo novamente. Quando se deram conta, os dois já estavam completamente apaixonados. Apesar das diferenças sociais, o que havia entre eles era um sentimento puro e verdadeiro, que não se preocupava com dinheiro ou posição social. Entretanto, Cecília sabia que sua família jamais aceitaria o relacionamento dos dois, e por isso, sempre se encontravam secretamente. Os dois estavam vivendo momentos mágicos e únicos, e estavam no auge da paixão. Mas infelizmente, o destino parecia conspirar contra eles, e uma tradição familiar, em breve impediria que ficassem juntos. Os sonhos do casal foram completamente destruídos, quando Cecília recebeu a notícia de que seu pai havia escolhido um noivo para ela. Era um homem de mesma posição social, e que prometia dar um futuro confortável a ela. A notícia deixou Cecília desolada e Paulo furioso. Ele não conseguia aceitar que ela teria que se casar com um homem que ela nem sequer conhecia. Ele insistiu para Cecília fugir com ele, largar tudo para trás, e viverem juntos o amor que sentiam. Mas Cecília, sentindo-se insegura e com medo de enfrentar as consequências e desafios que poderiam surgir, não aceitou fugir com Paulo. Cecília se sentia presa e sufocada, como um pássaro enjaulado que desejava voar para bem longe. Mas com o coração apertado, e a alma destruída, só lhe restou obedecer ao pai, sabendo que ali, seria seu ultimato para uma vida infeliz, longe de quem realmente amava. E assim, o destino cruel separou os dois jovens apaixonados. Cecília se casou com Jorge, o homem escolhido por seu pai. Era insuportável para Paulo ver Cecília nos braços de outro homem. Isso o corroía cada vez mais, e aumentava a sua dor. Na tentativa de superar o sofrimento que vinha sentindo, ele decidiu se mudar para outra cidade, e tentar esquecer a mulher que tanto amava. Os anos foram se passando. Paulo e Cecília continuaram seguindo caminhos diferentes, e nunca mais se viram. Cecília tentou se conformar com a situação, e fazer seu casamento funcionar. Ela tentava se concentrar em seu marido e em seus filhos, se esforçando para sempre ser uma boa esposa. Porém às vezes, ela se pegava pensando em Paulo, imaginando como seria sua vida se tivesse ficado com ele. Esses pensamentos faziam Cecília se sentir culpada, pois não queria magoar seu marido que tanto amava, e que sempre havia sido muito bom para ela. Mas a verdade é que seu coração nunca pertenceu ao homem que havia sido escolhido para ela. Paulo também não conseguia esquecer Cecília. Ele tentou preencher o vazio em seu coração com outras mulheres, mas nenhuma delas conseguia substituir a pessoa que ele sempre amou. Ele se casou com outra mulher, mas seu casamento não era feliz. Ele se sentia preso em uma vida que não era sua. Ambos tinham uma vida amarga e infeliz, tendo que viver ao lado de pessoas que não amavam de verdade.
Sentiam saudade do que poderia ter sido, mas que nunca foi. Eles sentiam que suas vidas estavam incompletas, mas não sabiam o que fazer para mudar isso. Rapidamente, o tempo foi passando. E agora, 40 anos já haviam se passado. Cecília estava mudada, mas sua beleza ainda continuava admirável. Ela já não era tão saudável como antes, e as visitas frequentes ao médico haviam se tornado uma rotina. Cecília estava na sala de espera de um hospital, aguardando seu nome ser chamado para uma consulta médica. Já havia alguns meses que estava sentindo um desconforto abdominal, e achou melhor conversar com o médico. Enquanto esperava, sentou-se em uma cadeira ao lado de um senhor de aparência simpática e gentil. Não demorou muito para aquele senhor puxar assunto com ela, e à medida que conversavam, percebiam o quanto tinham em comum. Há tempos Cecília não se sentia tão bem como estava se sentindo naquele momento. Os dois conversavam baixinho, e davam boas gargalhadas. A conversa foi interrompida, quando Cecília ouviu seu nome ser chamado para entrar no consultório médico. Aquele nome soou como músicas ao ouvido daquele senhor. Ele ficou gelado, e com o coração disparado. Não é possível, ele pensou. Um turbilhão de lembranças veio à sua mente, sentindo o mesmo frio na barriga que sentiu quando conheceu seu grande amor no passado. Nervoso e inquieto, ele esperou Cecília sair do consultório. Ele queria confirmar se ela era realmente quem estava pensando que é, afinal, não existe apenas uma Cecília no mundo. Cada minuto que passava, parecia uma eternidade. Ele nunca viu uma consulta demorar tanto. Finalmente, ele viu a porta se abrindo e ela saindo. Ele foi logo conversar com ela novamente, e perguntou qual era o seu sobrenome. Quando Cecília respondeu, ele ficou extasiado. Naquele momento, seu coração se encheu de alegria. Ele não podia acreditar. Em tom de brincadeira, ele disse a ela que não estava tão bonito e charmoso como antes, mas que ainda era o mesmo Paulo, que ela havia conhecido quando jovem na feira. A surpresa tomou conta de Cecília. Ela ficou perplexa, sem saber o que fazer. Já haviam se passado tantos anos, e agora estava ali, frente a frente com o grande amor de sua juventude. Os dois estavam com características físicas diferentes, porém a incrível conexão que existia entre eles continuava a mesma. Paulo e Cecília continuaram conversando, relembrando momentos do passado, e falando sobre suas vidas atualmente. Paulo contou que havia se casado e se separado, enquanto Cecília relatou sobre a morte de seu marido. Eles perceberam que a vida de ambos havia sido marcada pela solidão e pelo amor que nunca puderam viver plenamente. Paulo confessou que nunca conseguiu esquecer Cecília, mesmo depois de tanto tempo. Cecília, por sua vez, naquele momento, sentiu todo o amor adormecido que tinha por Paulo se reacender. Eles trocaram telefones e combinaram de se encontrar novamente. Quando saíram do hospital, ambos sentiram um frio na barriga, uma mistura de medo e felicidade. Eles sabiam que havia algo diferente ali, algo que eles não podiam ignorar. Naquele momento, eles perceberam que ainda havia uma chama acesa dentro deles, uma paixão que havia sido interrompida há muitos anos, mas que agora, parecia ter sido reacendida. O reencontro havia sido inesperado, mas a conexão que eles sentiam um pelo outro, era forte o suficiente para superar o tempo e as dificuldades. Cecília e Paulo continuaram se encontrando com frequência. Agora, não havia nada que os impedia de estarem juntos. A cada encontro, eles percebiam o quanto ainda tinham em comum, e como se sentiam bem quando estavam juntos. Um dia, após uma longa conversa, Paulo disse a Cecília que não queria viver o resto de sua vida sem ela, pois já haviam se separado uma vez, e agora queria aproveitar todo o tempo que lhe restava, para finalmente viver todo o amor que sentia por ela, e que um dia havia sido impedido. Cecília ficou emocionada com as palavras de Paulo, e percebeu que ela também não queria passar mais nenhum dia sequer sem ele. Apesar de não serem mais jovens, e não terem todo o tempo do mundo pela frente, eles estavam decididos a aproveitar cada momento juntos. A partir daquele dia, fizeram questão de tornar cada segundo que passaram separados, em algo que realmente valesse a pena. Então, depois de 40 anos separados, eles tomaram a decisão de se casar, e celebrar o amor que havia sido impedido por tanto tempo. Cecília e Paulo viveram juntos durante 20 anos, e aproveitaram cada segundo que lhes restavam. Cecília acabou falecendo primeiro, deixando Paulo arrasado. Apesar da profunda tristeza,
Paulo sempre agradeceu por ter tido a oportunidade de reencontrar novamente Cecília, e poder viver ao lado dela, uma história de amor verdadeiro. Ele sabia que sua história de amor era rara e especial, e que havia encontrado sua alma gêmea em meio a tantos desafios. E assim, a história de Cecília e Paulo, ficou marcada na memória de todos que tiveram o prazer de ouvi-la, como uma prova de que nunca é tarde para amar, e que o amor verdadeiro, nunca morre. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou desta história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais.